Olá pessoal, vim dar aqui uma dica para vocês que irão fazer o concurso do Corpo de Bombeiro, tá certo? Meu nome é Victor Oliveira, certo? Sou licenciado em Letras e aprovado neste último concurso da Polícia Militar do Piauí. Bem, vim trazer para vocês uma dica sobre transitividade verbal. Bem, em relação à transitividade verbal, nós temos os verbos que eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo e ainda verbo bitransitivo, que é aquele verbo que ele é transitivo direto e indireto. Vim dar uma dica super rápida sobre transitividade verbal. Como você faz para descobrir um macete ali para você descobrir a transitividade de um verbo. Pois bem, vamos lá. O primeiro passo é perguntar o verbo. Se a resposta for igual ao que, o verbo será transitivo direto. Agora, se você perguntar o verbo e a resposta for diferente de o que, você vai analisar quem vem depois do verbo, tá certo? Olha só, se depois do verbo vier um substantivo, o verbo será um verbo transitivo indireto, certo? Consequentemente, ele vai ter um objeto indireto. Se depois do verbo tiver um adjetivo, o verbo será de ligação, tá ok? Se depois do verbo tiver um advérbio, ele será um verbo intransitivo. Lembrando que essas três regras só valem para aquelas respostas em que forem diferentes de o que. Quando você vai perguntar ao verbo e a resposta for diferente de o que, você aplica essa regrinha, tá certo? Agora, se a resposta for igual ao que, você vai priorizar e dizer que o verbo é transitivo direto. Exemplo: João come salgado. Eu pergunto ao verbo. Primeiro passo, perguntar ao verbo. João come salgado. João come o quê? Certo? Eu perguntei ao verbo e a resposta foi igual ao quê? Então, se a resposta for igual ao o quê, consequentemente, logo, meu verbo será o quê? Verbo transitivo direto. Consequentemente, ele terá um objeto direto. Tá certo? Então, olha só, o passo a passo. Pergunta ao verbo. Se a resposta for igual ou diferente de o que, certo? Neste caso, a gente descobriu que o verbo comer, a resposta do verbo é igual ao que. Então, consequentemente, ele será um verbo transitivo direto. Porém, se a resposta for diferente de o que, como aqui, João se referiu às crianças. Quem é o verbo? Se referir. Quando eu pergunto ao verbo, quem se refere ao que? Não dá, né? Então, a resposta é o quê? Quem se refere a. Opa, eu tenho uma resposta diferente de o quê? Se a resposta for diferente de o quê, eu vou analisar lá aquelas regrazinhas. Ó, se a resposta for diferente de o quê? Eu vou analisar quem vem depois do verbo. Bora lá analisar. João se referiu às crianças. Crianças é o quê? Um substantivo. Se é um substantivo, o que que minha regrazinha diz lá? Ó, se depois do verbo eu tiver um substantivo, consequentemente eu vou ter um verbo que eu vou ter um verbo transitivo indireto. Olha só, se for substantivo depois do verbo, eu vou ter um verbo transitivo indireto. Consequentemente, eu vou ter um objeto indireto, né, que é aquele que complementa ali o verbo transitivo indireto, tá certo? Olha outro exemplo. João está doente. Se eu perguntar ao verbo estar, João está o quê? Não dá certo, né? Então, João está doente. E qual é a minha primeira regra? Perguntar o verbo. Perguntei. Dá para a resposta é igual ao quê? Dá para encaixar o que aí? Não dá. Então eu vou analisar quem está depois do verbo. Quem está depois do verbo? Doente. Doente é que classe de palavra? É um adjetivo, né? Indica ali o estado em que João está. Se é um adjetivo, analise lá, volte um pouco e você vai ver que doente é um adjetivo. Se é um adjetivo, o verbo será o quê? De ligação, tá ok? Ora, olha só o outro exemplo. João saiu à noite. Procure o verbo. Primeiro passo, procurar o verbo e perguntar a ele. João saiu. Tem como eu falar João saiu o quê? Não tem. Então, opa, eu descobri que a resposta será diferente de o quê, certo? Se a resposta vai ser diferente de o quê, eu vou analisar quem vem depois do verbo. Quem que vem depois do verbo nesse caso? João saiu à noite. À noite. À noite é o quê neste caso? À noite é um advérbio, certo? De tempo. Opa, se ele é um advérbio de tempo, minha regra diz lá que depois de um verbo que a resposta é diferente de o que, se eu tenho um advérbio, ele logo será um verbo intransitivo, tá certo? Então, neste caso, João saiu à noite, certo? Eu tenho ali um verbo intransitivo, tá certo? Observação importante: na língua portuguesa,